Fala pessoal, beleza? Muito bem-vindos ao nosso painel. Agradeço a presença de vocês. Já aproveito para agradecer também a todo o time da FETransporte Brasil pelo convite, pela confiança. Essa é a minha segunda participação no evento. Na primeira participação eu falei sobre como funciona o mercado de pesquisa e cadastro de motorista. E hoje eu vou falar sobre a empresa que eu faço parte, que é a Gap, e sobre dois dos nossos principais produtos. O primeiro é o nosso sistema automatizado de pesquisa e cadastro de motorista, e o segundo é uma solução que fez bastante sucesso na nossa primeira participação na Fenatran, agora em 2019, onde a gente fez o pré-lançamento desse sistema, que é o Plug. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Coelho, sou diretor comercial da Gap. A Gap é uma empresa de desenvolvimento de software focado no mercado de transporte e especializada em pesquisa e cadastro para a liberação securitária do motorista e em automatização de processos. Eu vou iniciar falando para vocês sobre os nossos certificados. O principal deles é o certificado PCI. Ele é o certificado master no mundo em relação à segurança da informação. Geralmente só empresas que desenvolvem sistema para banco têm esse certificado. Como nós temos um banco dentro da nossa operação, que é o Gap Bank, que eu vou falar mais para frente um pouquinho sobre esse banco para vocês, a gente tem esse certificado. Ele atesta que a gente tem segurança no trânsito das informações dentro da nossa operação, dentro dos nossos sistemas. Seguindo, então, eu vou falar para vocês um pouco onde ficam as nossas unidades. No Brasil, a gente está basicamente em São Paulo e no Grande ABC. Em Miami, em Portugal, a gente tem unidades nossas do banco. E na China, a gente tem um escritório focado em hardware e inteligência artificial. A gente deve trazer algumas novidades aí para lançamento em 2021. Dando continuidade, eu quero falar rapidamente para vocês de um sistema que nós desenvolvemos para o governo federal, mais precisamente para a NTT, que é o recadastramento do RNTRC para os transportadores autônomos de carga. Esse sistema ele é focado para o sindicato, então o transportador autônomo ele vai até o sindicato, o sindicato entra no sistema da Gap, e no sistema da Gap ele faz esse recadastramento. Então a gente gerencia todo esse banco de dados em todo o território nacional para o governo federal, a gente faz a distribuição dos adesivos com QR Code e capta por meio do Gap Bank esses valores de arrecadação do pagamento do RNTRC e faz a distribuição para as entidades. Então a gente faz o gerenciamento, isso proporciona que a gente esteja também em todos os estados do Brasil. É um sistema muito robusto e que é muito importante hoje dentro da Gap. E a gente vai entrar agora no Score. O Score é o principal produto da Gap. Foi com ele que a gente entrou no mercado. A intenção dele foi automatizar o processo para as gerenciadoras de risco. Então, as empresas de gerenciamento de risco têm um processo manual, muitas têm esse processo manual até hoje, e a gente automatizou esse processo. Então, ao invés das empresas elas digitarem as informações, receberem essas informações dos clientes e entrarem manualmente nas fontes, a gente automatizou esse processo com um robô que bate nas fontes de maneira automática e traz essa informação em tempo real. A gente tem algumas gerenciadoras de risco que tinham 30, 40 pessoas na operação para realizar essas pesquisas e hoje elas conseguem ter com a automatização da Gap, ter 2, 3 pessoas no processo. A gente hoje atende já transportador e embarcador direto, não só através da gerenciadora de risco. Então a gente tem 2 nichos de mercado dentro da empresa. O varejo, que a gente atende o transportador e embarcador, e também a parte de distribuição, que a gente atende por intermédio da gerenciadora de risco. A gente atende umas 20, 23 gerenciadoras de risco. Muitas delas, quando a gente está em negociação, perguntam se não pode ter um conflito de interesse da gente apresentar uma proposta direto para o cliente da gerenciadora de risco. Isso não acontece. Então, se você é uma gerenciadora de risco e tem interesse de conhecer o nosso produto, você pode ficar tranquilo, porque a gente prevê em contrato que a gente tem uma reserva de mercado. Então, a Gap não apresenta proposta comercial para cliente de gerenciadora de risco que utiliza a nossa plataforma. E você que é corretor de seguro, que tem a intenção de utilizar ou de apresentar a nossa solução para um cliente seu, é importante porque como a gente está homologado em todas as seguradoras, hoje a solução da Gap é a única do Brasil que está homologada em todas as seguradoras que trabalham com transporte de carga. Se você precisar alocar esse seu cliente em alguma outra seguradora,
você não vai precisar substituir a empresa de pesquisa, porque como a gente está homologado em todas as seguradoras, você vai poder realocar em qualquer seguradora e continuar utilizando o nosso sistema e o seu cliente não vai precisar perder as validades de uma pesquisa vigente. Ok? Bom, pessoal, agora a gente vai entrar um pouquinho para eu apresentar realmente o sistema. É uma plataforma 100% web, não tem necessidade de nenhum tipo de instalação, é uma plataforma responsiva, então você consegue acessar de um tablet, de um smartphone ou de qualquer tipo de computador. Os retornos são todos dentro da plataforma, então o envio e o retorno das informações você tem por acesso na plataforma. Quando você envia uma pesquisa e se você, caso você tenha necessidade de achar um protocolo de 6 meses, um ano atrás, com um filtro você consegue de maneira simples ter acesso a esse protocolo. Quando você pensa num acesso de mercado dos demais concorrentes, se você precisar de um protocolo de liberação de 6 meses, um ano atrás, você tiver esse retorno por e-mail, vai ficar muito complicado de você ter acesso a essa informação. Agora a gente entra num dos principais diferenciais do sistema, que é a nossa pesquisa executada em tempo real. A gente tem um robô que bate em mais de 400 fontes em tempo real. Isso traz uma assertividade 40% maior do que o mercado. Quando a gente fala em pesquisa, em busca de informação, e a gente olha para o mercado que trabalha com banco de dados, quanto mais atualizada a informação, menor a possibilidade de entrar uma pessoa que não deveria na operação. Por que as empresas elas utilizam banco de dados? Primeiro, para a informação ser buscada mais rápido e segundo, por causa de custo. Cada vez que você bate numa fonte, ela te cobra. E quando você faz essa pesquisa com pessoas na operação, essa pesquisa demora. Você imagina que você tem que entrar no Detran, no Denatran, no Tribunal de Justiça, de forma manual. Então, isso é muito trabalhoso. Quando a gente tem um robô batendo mais de 5.000 vezes por minuto, né, com essa automatização, a gente consegue fazer isso com uma agilidade muito grande. Então, fazendo isso de maneira automática, a gente consegue fazer em tempo real, ser muito mais assertivo e ter uma qualidade muito maior na informação. E a gente consegue trazer uma agilidade muito grande também. O nosso tempo de retorno é o menor tempo de retorno que tem hoje no Brasil. Nossa média de retorno é de 15 minutos, contra hoje média de 4 horas, 24 horas, às vezes até 72 horas dos demais players de mercado. Outra parte importante que a gente tem dentro do sistema é o tempo de preenchimento dele. Como a gente tem um processo automatizado, a gente pode solicitar menos informações para o nosso usuário. Então, alguns clientes relatam para nós que, enquanto no fornecedor antigo eles mandam um formulário, eles preenchem um formulário para enviar uma pesquisa, porque tem muitos dados para ser preenchido, no DaGap eles conseguem fazer 5. Então, de 1 para 5 a gente consegue ganhar uma agilidade muito grande também nesse preenchimento e trazer aí uma experiência de usuário muito melhor. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo de um formulário de envio de pesquisa para nós. Basicamente, o que a gente precisa para enviar o formulário de ser preenchido para enviar uma pesquisa para nós são os dados que constam numa CNH. Nessa apresentação aqui, quando eu faço ela para um cliente, a gente traz alguns exemplos de pesquisa, mas como aqui a gente vai estar aberto na internet, vai ser divulgado esse vídeo, são informações confidenciais que eu não posso divulgar. Então eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um retorno que só com esses dados da CNH a gente consegue trazer, vocês vão conseguir visualizar aqui que a gente traz com os dados da CNH, número do PIS, número da carteira de trabalho, o último local de trabalho que esse consultado teve, o local que ele mora, o nome dos vizinhos mais próximos com números de telefone e os números de telefone fixo e móvel que constam nas bases do governo. O que acontece com isso? Muitas empresas usam para processo de referência e fazem alguma checagem pelo telefone desse motorista. Isso é muito usado hoje no mercado. E a gente tem alguns clientes, por exemplo, um cliente muito grande nosso, que ele tinha mais de 30 sinistros em aberto de vários transportadores autônomos, que ele não conseguia contactar esse transportador para receber o boletim de ocorrência, para poder dar entrada no sinistro e receber da seguradora. Com esses dados aqui, ele conseguiu contactar o vizinho, ou a mãe, ou a esposa, e disso entrar em contato com o motorista e conseguir reaver esses boletins de ocorrência e aí sim conseguir receber da seguradora. Então são informações
que só com os dados da CNH, pela tecnologia que a gente tem dentro do sistema, a gente consegue dar um apoio para os nossos clientes. Outra parte muito importante é que o sistema ele já contempla em todas as nossas versões o reconhecimento facial, a biometria digital e uma parte de verificação de documentação muito importante. A única empresa que checa a categoria da CNH em número security hoje no Brasil é a Gap. Hoje, para vocês terem uma ideia, o nosso maior índice de falsificação de documentação é a categoria da CNH e só a gente checa isso no Brasil. Tem uma outra pesquisa de apoio que eu quero trazer para vocês, que é uma novidade no mercado, e a gente lançou ela há uns 2 meses, que chama Check CNH. Por mais que a gente já tenha uma verificação de falsificação de documentação muito robusta, tem alguns falsificadores que eles pegam todos os dados, por exemplo, da minha CNH e colocam a foto dele. Então, quando a gente checa o CPF com o número security, com a categoria e com os demais dados, todos conferem. Então, esse motorista estaria liberado. A única parte que está falsificada dos dados é a foto dele. Então, a gente não teria como pegar. O que a gente fez? A Gap fez uma integração com as bases oficiais do governo e a gente capta a foto dessa CNH e faz uma verificação da facial da foto. Vai até os bancos oficiais do governo com essa verificação facial e a gente consegue pegar essa falsificação. Essa é uma pesquisa muito rápida, é uma pesquisa de apoio, a gente cobra a parte, mas ela tem um retorno com média de 30 segundos. Então, como é uma pesquisa muito rápida, a gente tem conseguido auxiliar de uma maneira muito boa os nossos clientes. Vários clientes já aderiram e têm conseguido dar uma segurança muito maior para a operação com esse tipo de pesquisa. A gente tem um outro tipo de pesquisa de apoio que é muito importante, que é um banco de dados compartilhado, chama histórico de viagem. Qual que é a intenção desse banco de dados compartilhado? A gente tem em várias visitas que a gente foi realizando em alguns clientes, principalmente do agronegócio, eles têm grupos de Skype onde eles trocam informações. Só que esses grupos de Skype não têm histórico. Então o que acontece é que eles entram lá, colocam várias transportadoras e eles pedem a referência do motorista com CPF X. E às vezes as transportadoras demoram para responder e por não ter histórico, eles não conseguem arquivar essas informações. Então a gente desenvolveu um histórico de viagem onde a transportadora, o cliente que teve um problema com o motorista, pode entrar lá, digita as informações, relata o problema que ele teve, isso fica arquivado no nosso banco de dados e é compartilhado com toda a nossa gama de clientes. A gente tem mais de 2.000 clientes utilizando essa plataforma hoje, diretos e indiretos, por meio de gerenciadora de risco ou diretamente com a Gap. E esse banco de dados gigante é uma ferramenta muito importante, porque muitas vezes o motorista ele não tem nada que desabone, ele não tem nenhum criminal, ele não tem nenhuma falsificação de documento, mas às vezes a hora que você puxa esse histórico, ele teve problema com 10 transportadoras diferentes. Então, é uma informação importante, porque se ele já deu problema para 10 transportadoras, provavelmente ele vai dar para a sua transportadora também, e aí é uma pesquisa que ela não faz parte da liberação securitária, mas ela ajuda na tomada de decisão para os nossos clientes. Então, a gente vai lançando várias ferramentas aí que servem de apoio para ajudar o nosso cliente na tomada de decisão de contratar ou não um motorista. Outra parte muito importante é a parte de integração. A gente disponibiliza uma parte de integração para os nossos clientes por web service. Então, é possível fazer uma integração com o TMS do transportador ou com o RP do embarcador, ou até mesmo com o sistema da gerenciadora de risco, onde, por exemplo, o transportador ele já precisa cadastrar no TMS dele os dados do motorista. Então, ao invés dele cadastrar os dados do motorista no TMS, depois entrar no nosso sistema de pesquisa e refazer esse cadastro para o envio da pesquisa, a gente, com uma integração, a gente consegue, quando ele cadastrar no TMS, de lá mesmo ele envia por integração web service para nós, a gente realiza essa pesquisa e devolve essa pesquisa dentro do TMS dele com liberado ou não. Então a gente poupa aí uma digitação, uma redigitação a mais. Às vezes isso pode parecer que é
é uma economia pequena, mas quando a gente está falando aí, por exemplo, de um cliente com alto volume, um e-commerce ou um cliente que vai utilizar na safra com 200, 300, 500 embarques dia, é uma economia gigante de tempo que a gente consegue atingir. Bom, pessoal, esse é o Score, a nossa solução de pesquisa e cadastro automatizada, que é totalmente pensada para trazer agilidade, segurança, qualidade na informação e a melhor experiência possível para o usuário. É importante vocês saberem que nós temos uma equipe exclusiva de desenvolvedores que fica focado nesse produto e por isso essa plataforma tem inovações sendo pensadas e lançadas constantemente. Beleza? Vamos em frente? Agora eu vou falar para vocês do nosso próximo produto, que como eu já mencionei, fez muito sucesso na Fenatran em 2019, onde fizemos o pré-lançamento dele. Então agora a gente vai falar do nosso próximo sistema, que automatiza, a intenção dela é automatizar os principais processos operacionais da transportadora com um único fornecedor. Por que com um único fornecedor? Hoje, quando a gente enxerga um TMS, a intenção dela não é substituir o TMS, tá? Mas quando a gente tem um TMS, a gente tem vários fornecedores dentro desse TMS. Então, um para emitir o CTE, outro para emitir o CIOT, um para fazer a verbação, outro para gerar o vale pedágio, por exemplo. E cada sistema desse é um fornecedor diferente que tem integrado dentro desse sistema. Quando você tem um problema com qualquer um desses fornecedores, eles não se conversam. Então fica muito difícil de você conseguir resolver esse problema. Quando a gente pensa em ter um fornecedor único, qualquer problema que tenha dentro dessa cadeia fica muito mais fácil da gente resolver e ter agilidade para fazer a resolução desse problema ou de qualquer assistência que seja necessário. Por isso que a gente resolveu criar o Plug. O Plug ele é uma plataforma com vários sistemas modulares que, quando usados em conjunto, né, se transformam no Plug. Então, essa plataforma pode ser usada com módulos, com vários sistemas apartados, ou ela pode ser utilizada de uma maneira única. Então, aqui a gente está simulando na apresentação para vocês ela sendo utilizada no total, com todos os módulos. E a gente começa pela plataforma Gefrete, simulando a contratação de um motorista autônomo. Então, o Gefrete é uma plataforma onde vai ser imputado os dados para carregamento, onde vai ser feita a solicitação de frete. Então, o embarcador ele pode estar integrado com o seu RP com o Gefrete, ou ele pode fazer o envio por e-mail de uma solicitação de frete, ou o transportador ele pode imputar direto na plataforma, digitar dentro da plataforma sempre o acesso web. Todas as plataformas da Gap são com acesso 100% web, nada nunca instalado. Então, se o embarcador ele enviar um e-mail para o transportador, a gente consegue captar os dados por e-mail e transformar isso numa solicitação de frete. O transportador vai escolher qual tipo de motorista vai carregar essa carga, se vai ser um autônomo, um frota ou um agregado. Aqui a gente está optando por demonstrar como se fosse um autônomo na operação. A gente já vai linkar com a tabela mínima de frete, então vai fazer essa verificação, o sistema já verifica automático se aquele valor de frete está de acordo com a tabela mínima de frete. Estando tudo ok, esses dados do motorista já são enviados para a nossa plataforma de pesquisa e cadastro de motorista. Lembrando que a nossa plataforma, como eu já expliquei para vocês, é a única homologada em 100% das seguradoras, sem usar banco de dados, que traz essa assertividade por não usar banco de dados até 40% maior em assertividade por causa de qualidade na informação. Então, a gente já volta com essa liberação do motorista para a plataforma Gefrete, dando OK, e o Gefrete já vai criar uma ordem de carregamento. Criando essa ordem de carregamento, a gente vai para o nosso próximo sistema, que é o sistema GPMob. No GPMob, o motorista vai receber um SMS, se ele não tiver o aplicativo baixado, com um link para ele baixar esse aplicativo. Se ele já tiver o aplicativo baixado, ele vai receber a ordem de carregamento com o local onde ele vai fazer essa coleta, onde ele vai fazer o carregamento. Ele vai se dirigir para esse local e no GPMob ele tem uma função que é uma função muito importante. Ele consegue, depois do carregamento, ter acesso às notas fiscais
e ele, lendo o código de barra da nota fiscal ou das notas fiscais, a gente vai até o Cefaz, busca o XML da nota e envia esse XML para o nosso próximo sistema. Lembrando que todos os sistemas são integrados, né? Essa integração ela é feita de forma automática. Nosso próximo sistema é o coração do plug, que é o CTE Express. Lá, todas as emissões vão ser emitidas praticamente automaticamente, 90% de automatização. Então, nós vamos emitir o CTE, o CIOT, o manifesto, vamos gerar o contrato de frete, no caso aqui do autônomo, vamos averbar a carga, gerar o vale-pedágio e se tiver uma gerenciadora de risco nessa operação, a gente já faz a solicitação de monitoramento e arquiva na nuvem todos esses documentos fiscais por 7 anos para a transportadora. Esse serviço já está incluso no pacote. Lembrando que todos esses serviços, todos esses sistemas são próprios, ok? A gente vai entrar um pouquinho em cada um desses sistemas e a partir do momento que a gente emitiu todos esses documentos fiscais, a gente já envia lá para o GPMob, que é o aplicativo do motorista, a DACT e a DANDIF. Então, da onde ele estiver, ele consegue parar em algum lugar, imprimir esses documentos para ele poder seguir viagem. Assim, ele não tem que voltar até a filial da transportadora e perder esse tempo. Então, ele consegue, com agilidade, seguir viagem da onde ele estiver. Seguindo para a próxima etapa, depois da emissão fiscal, a gente tem o nosso próximo módulo, que é o Gap Bank. Como eu disse lá no comecinho da palestra, da apresentação, a gente tem um banco dentro da nossa operação, que é um banco digital, né? É o Gap Bank. Então, a gente consegue já fazer o pagamento do adiantamento do frete. A gente já está homologado na NTT para fazer a geração de CIOT, como eu mostrei para vocês no slide anterior, e a gente consegue, a partir dos dados que foram preenchidos lá no GFrete, ter acesso à conta que o motorista vai receber esse pagamento. Então, pode ser dentro de uma conta do Gap Bank, ou pode ser no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, em qualquer banco que ele tiver conta. Essas informações já vão ser plotadas depois da emissão fiscal direto no nosso banco. Então, o financeiro da transportadora tem que entrar no nosso acesso do banco e fazer uma liberação ou por lote ou uma liberação 1 a 1. Isso é importante porque a gente ganha uma agilidade e a gente já traz uma transparência para a operação. Porque muitas vezes o motorista, ele não tem a conta do banco aberta. A gente não vai transferir para a conta dele do banco. A gente vai transferir, por exemplo, para a conta da esposa ou de um terceiro. Então, ajuda até na conciliação bancária também. E mais esse processo de agilizar, de fazer uma transferência por lote para todos os motoristas que estão saindo naquele dia ou naquele período. A gente já também consegue fazer a transferência automática para a tag de pedágio, que eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide, que é o Gap Pass. Então, esse vínculo com o banco traz uma agilidade muito importante na operação da transportadora com o plug. O Gap Pass é uma solução que a gente tem de uma união do nosso desenvolvimento com uma empresa que tem maior cobertura nas praças de pedágio do Brasil hoje. Então, a gente usa a estrutura das praças de pedágio dessa empresa, mas o desenvolvimento de software é todo da Gap, todo nosso. A gente desenvolveu um software pensando na realidade das transportadoras, na realidade do transporte de carga. Então, ele é todo pensado para facilitar a conciliação e facilitar o dia a dia das transportadoras. Ele tem algumas particularidades, por exemplo, além da gente fazer a transferência automática, plotar automaticamente no Gap Bank para fazer a transferência para a tag do autônomo, a gente tem um diferencial que é, quando você tem um frota, um agregado, você não precisa fazer, a transportadora não precisa fazer a transferência para a tag do transportador, né, da tag do caminhão. Ela pode fazer, à medida que o motorista ele vai passando nas praças de pedágio, isso vai sendo debitado automaticamente na conta corrente da transportadora. Quando a gente fala de autônomo, a transportadora deixa isso cadastrado por X período
naquela tag, e se o motorista não utilizar, isso volta para a conta corrente da transportadora lá no Gap Bank de maneira automática. Outro detalhe que é muito importante é que as rotas elas podem já ser pré-cadastradas lá no nosso sistema CT Express. Então, se a gente tem, por exemplo, mais de uma rota para ir de São Paulo para Salvador e os valores de pedágio pelas rotas são diferentes, a transportadora pode fazer arraste da rota que é mais interessante para ela. O sistema já faz o cálculo do pedágio, ela deixa essa rota já pré-cadastrada. Então, quando ela vai emitir o CTE, ela seleciona a rota que ela quer, o sistema já vai calcular automaticamente. Quando for plotado no Gap Bank o valor, já vai o valor daquela rota pré-cadastrada que ela já foi definida automaticamente antes pela transportadora. Ok? Então, se a gente for pensar agora, a gente já gerou todos os documentos fiscais, já fizemos o pagamento do adiantamento do frete, averbamos a carga, pagamos o pedágio e enviamos a solicitação de monitoramento para a gerenciadora de risco se houver. Nesse momento, o motorista pode seguir viagem, pensando que ele seguiu viagem, ele vai se dirigir ao destino. Chegando lá para fazer a entrega, a gente tem de novo o GPMob entrando no fluxo. Então, a partir de 100 metros do local que foi cadastrado para fazer a entrega, abre a possibilidade dele realizar essa finalização da viagem. Então, ele vai poder pegar o CPF do recebedor, tirar uma foto do documento dessa pessoa que está recebendo, beleza? Então, ele pega uma foto do canhoto assinado, e depois desse processo, a gente pode deixar cadastrado duas etapas. Ou, a hora que o motorista finalizar a viagem, a gente finaliza automaticamente os documentos fiscais, né, MDFE ou CIOT, ou a gente envia um aviso para a transportadora e a transportadora checa se realmente essa viagem foi finalizada e ela finaliza internamente esses documentos fiscais. E aí a gente encerra a viagem, encerra o plug e a utilização do sistema. O que a gente visa com isso, né? Qual que é a intenção com esse sistema? É trazer maior controle, maior prevenção de perda, transparência, automação de processo, diminuição de erro e agilidade para a operação do transporte. A visão da Gap é realmente proporcionar que o mercado entre na logística 4.0 e isso só é possível se as transportadoras tiverem ferramentas para se transformar em uma transportadora 100% digital, na nuvem, com tecnologia. E o mercado de transporte ainda tem muito receio em aderir a novos processos e a novas tecnologias. Mas isso é normal e com o tempo essas barreiras elas vão caindo. Quando a gente iniciou com a automação do sistema de pesquisa e cadastro para a liberação securitária, há 6 anos atrás, o pessoal de mercado tinha muito receio em utilizar a nossa tecnologia, utilizar a nossa solução, só porque o processo ele era mais automatizado. E hoje a Gap já ajuda a administrar mais de 50 bilhões de reais em liberações de mercadoria por mês. Nós temos certeza hoje que a tecnologia vai mudar o setor de transporte, tanto no seguro quanto no gerenciamento de risco e na logística, e a Gap quer participar dessa mudança, inovando com as soluções que realmente ajudem o mercado nessa transição. Bom, pessoal, essas são as soluções que eu separei para apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem conhecer um pouquinho mais da Gap, é só acessar o nosso site www.gap.com.br. Nesse QR Code, aqui no canto, vocês conseguem me adicionar no LinkedIn. Se vocês quiserem me enviar algumas perguntas, vai ser um prazer responder para vocês. Eu quero agradecer novamente o pessoal da FETransporte Brasil pelo convite e dar os parabéns pelo excelente evento. Muito obrigado, um abraço a todos e até mais.